Olá, hoje nós vamos falar sobre tecnologia Java. Java é uma linguagem de programação criada pela Sun Microsystem. Ela foi anunciada lá pelos anos de 1995 com o propósito de se tornar a linguagem de programação preferida para a internet. Na época, inclusive, havia assim uma grande vontade que todos os eletrodomésticos, hoje que a gente chama de internet nas coisas, então estivessem na linguagem Java, o que não aconteceu totalmente, né? Se tem muita coisa que é em linguagem Java, tem outras coisas que tem outras linguagens proprietárias. Essa pretensão era baseada em dois aspectos do Java, né? Primeiramente, o compilador, que era um compilador Java que gerava um código para uma máquina hipotética, não necessariamente para uma máquina física, né? Que é chamada de máquina virtual Java. Esse código apresenta as características de ser interpretado. Então, dessa forma, o código, o objeto do código, gerado pela compilação de um programa Java, ele é altamente portável, através de diferentes arquiteturas e para sistemas operacionais diversos. Basta que exista uma implementação da máquina virtual Java em um computador para que qualquer código Java possa ser executado nele, sem a necessidade de uma recompilação. Então você imagina, hoje você tem um Windows rodando num PC, tem um sistema rodando no Mac, tem um outro sistema rodando em outra plataforma e por aí vai. Com o Java, ele não entendia isso, porque ele rodava numa máquina hipotética. Então, quando você compilava isso, ele compilava essa máquina hipotética com ele. Então você podia sair de um ambiente para outro sem problema. O que acontece na internet, né? Nem todo mundo na internet está com o mesmo sistema, né? Com o mesmo hardware, com as mesmas ferramentas, né? Então, outro aspecto do Java, né, que tornava atraente, adequado para a internet, é o da própria sintaxe da linguagem. Ela é orientada a objetos. Inclui suporte nativo para programação, né, que chama de multithread. E tem um tratamento das exceções, que também não é toda linguagem que tem. Possui imensa biblioteca de classes que ajuda no momento de criar os aplicativos, né? E possui um tratamento de tipos mais rigoroso do que, por exemplo, o C++. Então, nessa live, né, de 5, 10 minutos, eu não tenho nenhuma pretensão de ensinar Java para vocês, né? Eu espero que as aulas que nós temos no nosso curso sejam suficientes para colocar vocês assim com gosto por essa linguagem e começar a praticar essa linguagem. O Java, ele não é apenas uma linguagem de programação. O Java é cercado de diversas tecnologias que atendem diversos propósitos. Cada uma dessas tecnologias aparece na forma de bibliotecas ou programas auxiliares, que são criados com propósitos específicos. Uma visão geral dessas tecnologias associadas, ao Java pode ser obtida num link que é o http://javasum.com/produtos. Lá você vai encontrar todos esses propósitos específicos e uma visão geral e uma série de argumentos já prontos, uma série de códigos já prontos. Vai ser um bom caminho, um bom repositório para vocês. Das várias tecnologias associadas com Java, 3 delas são especialmente importantes para a programação de sistemas distribuídos. São o Servlets, o RMI e o Geany. O socket em Java, é uma abstração que representa um ponto de comunicação em uma rede de computadores. Para 2 computadores trocar informações, cada um utiliza um socket. Tipicamente, um computador atua como servidor, abrindo o socket e ficando na escuta, e espera de mensagens ou pedidos de conexão. O outro computador assume o papel de cliente, enviando mensagens para o socket do servidor. Existem 2 modos de operação, orientado à conexão baseado no protocolo TCP, que é o Transport Control Protocol, e sem conexão, que vai empregando o protocolo UDP, que é o User Datagram Protocol. Para usar o socket orientado a conexões antes do envio dos dados, é necessário o estabelecimento de uma conexão entre o cliente e o servidor. A conexão deve ser terminada ao final da comunicação e os dados chegam na mesma ordem que foram enviados. Quando os sockets sem conexão são empregados,
a entrega não é garantida. Dados podem chegar em ordem diferente da que foram enviados. O modo usado depende das necessidades da aplicação. Via de regra, o uso da conexão implica uma maior confiabilidade, porém com maior overhead. Aqui, nessa linha de texto que eu vou passar para vocês, nós mostramos um algoritmo base para cliente e servidor quando o TCP é usado em Java. Clientes e servidores adotam procedimentos diferentes. Um socket cliente é criado e conectado pelo construtor da classe socket, por exemplo, esse que eu estou dando aqui para vocês. A comunicação em si é feita com auxílio de classe tipo strings, que são classes do pacote java.io. Os clientes seguem sempre na mesma receita básica. Cria um socket com conexão cliente e utiliza classes e implementa strings para efetuar a comunicação existente. Diversas opções para sockets clientes, tais como definir o timeout usado no protocolo de comunicação timeout, que são utilizados em operações de leitura. Aqui eu estou passando para vocês mais ou menos como seria um diagrama de uma comunicação, né? Um fluxograma de comunicação utilizando um socket orientado à conexão. Servidores não criam conexões, eles esperam pelo pedido de conexão de um cliente. O construtor de Service Socket é usado como nessa string que eu estou passando para vocês aqui, que também está em Java. O servidor pode receber várias requisições de conexão ao mesmo tempo, e as requisições são processadas uma a uma. A fila de requisições ainda não atendidas é denominada pilha de escuta. O tamanho da fila de escuta indica quantas requisições de conexões simultâneas são mantidas. O primeiro parâmetro é o número da porta a ser escutada e o segundo parâmetro é o tamanho da pilha de escuta. O valor default é 50. O método accept é chamado para retirar as requisições da fila. Ele bloqueia o processo até a chegada de uma requisição e após isso retorna um socket conectado com o cliente. O objeto socket do servidor não é usado, um novo é criado para a transferência dos dados. O socket do servidor continua enfileirando pedidos de conexão. Finalmente, strings são usados para a troca de dados. Um servidor simples processa uma conexão de cada vez. Entretanto, utilizando múltiplas threads, um servidor concorrente vai criar uma nova thread para cada conexão aberta e assim consegue processar várias conexões simultaneamente. Por exemplo, servidores web comerciais são todos concorrentes. No caso de uma conexão baseada em datagramas, a classe DatagrammaSockets é usada tanto por clientes como por servidores. O servidor deve especificar sua porta e a omissão do parâmetro significa use a próxima porta livre. O cliente sempre utiliza a próxima. O algoritmo básico é mostrado nesse fluxograma que eu estou passando aqui para vocês. A classe DatagramPacket é usada para enviar e receber dados. Ela contém informações para conexões e os próprios dados. Para receber dados de um socket Datagram, o método unsaver bloqueia até a recepção dos dados. Para enviar dados para um socket Datagram é necessário um endereço. A classe inetAddress representa o endereço na internet. Então eu vou passar aqui para vocês uma linha em Java do que seria isso, um exemplo do que seria isso. O envio de string para um socket destinatário é feito através da montagem de um objeto DatagramPacket, o qual poderá conter a mensagem e o endereço de destino. Seu envio através do método send, de objeto de classe, que é um DatagramSocket criado anteriormente pelo cliente. Servlets é uma forma de programação distribuída em Java, que utiliza abstrações de mais alto nível do que o emprego direto de sockets. O servlet segue o modelo cliente-servidor e entende a funcionalidade de um servidor. Em particular, estende funcionalidade de servidores HTTP. Nesse caso, são utilizados para interagir com um banco de dados, gerar páginas dinâmicas e manter informações sobre uma seção web que está em andamento. A imagem que eu estou colocando aqui para vocês ilustra a utilização de um servlet. Embora tenha sido concebido com este contexto, é possível utilizá-lo em outras situações. Os pacotes relacionados com essa tecnologia são o JAVAX Servlet e JAVAX Servlet HTTP. Servlets são semelhantes aos Apables, mas não executam o lado do servidor. São suportados pelos servidores HTTP, mais conhecidos como servidores de web da Netscape. O IIS da Microsoft e o servidor Apache, na situação típica, o cliente, provavelmente um navegador web, envia uma requisição HTTP para o servidor. O servidor recebe a solicitação e a repassa para um servlet apropriado. O servlet processa a requisição, incluindo aqui um possível acesso a banco de dados, e retorna os dados para o cliente.
os quais envolvem documentos HTML, imagens ou outros tipos de documentos usados no meio do ambiente web. Todo Servlet deve implementar a interface Java Servlet Server. Muitos dos métodos especificados nessa interface serão chamados pelo servidor que hospeda o Servlet. A interface é composta pelos métodos init, que é automaticamente chamado uma vez para permitir a iniciação do service, o service, que é o método chamado com solicitação de um cliente, o getServlet config, que deve retornar uma referência para o objeto que implementa a interface, o qual fornece informações de configuração. A gente deve entender, né, que sempre vai ter que retornar um string que contém informações, tais como o autor e a versão que está sendo usado para aquele servlet. Como vocês podem ver, Java não é só uma linguagem. Java é uma linguagem, é um protocolo, é uma máquina. Ele é tudo meio que junto, né? Então, para que você entenda tudo isso que eu acabei de falar para vocês, entenda esses strings, entenda esses textos que eu passei aqui, esses fluxos, é importante que você se dedique. Não é simples, não é exatamente uma linguagem simples, mas é uma linguagem que você consegue aprender fazendo experiências, fazendo seus próprios programas, fazendo pequenas rotinas. Você chega rapidamente em um bom conjunto de conhecimento para criar vários programinhas em Java. Lembrando que quando nós estamos trabalhando com uma programação de alto nível na internet, quando a gente está programando dentro da internet, o Java é a ferramenta ideal. Até a próxima. Obrigado.